Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Trabalhando hoje, continuando na morfologia, vozes verbais, só que agora vamos resolver algumas questões. Elas se encontram na página 53 nas páginas 53 e 54 da sua apostila. A primeira questão pede para que você assinale a frase que está na voz passiva sintética. Se você prestou bem atenção na aula anterior, você sabe que voz passiva sintética é aquela em que o verbo vem seguido do pronome apassivador se. Então, ótimo. Dessa forma, isso aí não ajudou até agora, porque em todas nós temos o se, certinho? Mas, então, vamos lembrando mais alguma coisa. É o se com um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. Ou seja, aquele transitivo direto, aquele que não pede preposição para acompanhar o seu complemento. Então, por esse motivo, você já vem e anula a letra D, porque nela tem preposição após o verbo. Quem precisa, precisa de. Então, eu estou diante de um verbo transitivo indireta, certinho? Agora, eu tenho se em todas as outras. Só que eu tenho que me lembrar que o se também pode ser um pronome reflexivo, mas reflexivo dá aquela ideia de a si mesmo, a ele mesmo, ou uns aos outros. Então, ótimo, sabendo disso, eu já vou excluir mais alguma. Por exemplo, abraçaram-se após a difícil vitória. Abraçaram-se. Então, o que eu posso dizer é que alguém abraçou alguém. Duas ou mais pessoas, que o verbo no plural, então ou mais pessoas se abraçaram. Abraçaram-se umas às outras. Então, vou colocar uns aos outros, que é a mesma coisa, e já resolve, se refere tanto aos homens que se abraçaram, ou mulheres que se abraçaram, ou homens e mulheres, certinho? Então, pronto, se aqui tem abraçaram-se, que se abraçaram uns aos outros, então já estou diante aqui de voz reflexiva recíproca. Então, pronto, está fora a letra A também. Mariana cortou-se ao afiar a faca, então eu estou vendo que eu poderia dizer que Mariana cortou a Mariana mesma, a si mesma. Então, de novo, eu estou diante de voz reflexiva. Dessa forma, já sobrou a letra C. Aí, quando eu vou conferir, colhe-se o néctar na primavera, eu vejo que eu estou diante de um verbo transitivo direto, porque quem colhe, colhe algo. Eu colhi as frutas. Então, é verbo transitivo direto. E o si que está aqui não pode ser interpretado como a si mesmo, porque eu não posso pensar que o néctar vai colher a si mesmo, mas que o néctar vai ser colhido por alguém. Então, quer dizer que eu tenho aqui, o que é que vai ser colhido? É o néctar, é o sujeito paciente, alguém vai colhê-lo, que vai ser o nosso agente da passiva, que não aparece necessariamente na frase. Mas colhe-se o néctar na primavera. Ou seja, o néctar é colhido na primavera, certo? Então, aqui sim, você tem voz passiva sintética. Na questão 2, você tem a oração. O trabalho foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition. O verbo, ou melhor, a nossa locução verbal aqui é foi publicado. Se eu quero saber em que voz essa oração se encontra, a primeira coisa que eu faço, a voz verbal, é encontrar o verbo. Então, já achei uma locução verbal. E o trabalho foi publicado, quer dizer, verbo auxiliar ser no passado, mas o verbo publicar no particípio, verbo principal no particípio. Eu não tenho se aqui. Se eu não tenho se, impossível de eu ter voz passiva sintética, porque voz passiva sintética só se faz com se, certo? O verbo tem que estar seguido do se. Bom, agora,
Voz reflexiva também está um pouco difícil, porque voz reflexiva deveria ter um pronome oblíquo átono ali também, em geral é o se, mas poderia ser um me também, por exemplo, a garota se penteou, mas se fosse eu vou falar eu me penteei, né? Se fosse nós nos penteamos, mas não tem nenhum pronome oblíquo, então impossível também de estar na voz reflexiva. Então, só por esses conhecimentos, você já elimina duas alternativas. Sobrou voz ativa, que nós sabemos que é quando o sujeito pratica a ação, é quando eu vou ter um sujeito agente, e a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação, e analítica, que é quando tem locução verbal. Então, perfeito, locução verbal já está lá. Só que eu poderia também ter uma voz ativa com locução verbal, não tem problema, né? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, o menino tem estudado, aí, ó, tem estudado muito. Então, eu tenho um tempo composto aqui, dois verbos, e você poderia identificar como locução verbal, mas o nome mais apropriado é tempo composto, mas você tem um sujeito que pratica a ação, um sujeito agente. Então, isso aqui está na voz ativa. Só para que você veja que quando você tiver dois verbos indicando um fato só, não quer dizer necessariamente que você esteja diante de voz passiva analítica. Porque quando é voz passiva analítica, o verbo auxiliar é o verbo ser, certo? O verbo ser. E, é lógico, participa do verbo principal. Aí, analisemos o que é que foi publicado? O trabalho. Interpretemos. Este sujeito publicou algo? Não. Este sujeito sofreu a ação de ser publicado, então eu estou diante de um sujeito paciente que me leva para a voz passiva. Sujeito paciente, voz passiva, ok? Na frase, verdade que é uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros. A construção em destaque ilustra. Então, lá vem de novo. Isso que está destacado. É voz passiva analítica, é um sujeito indeterminado, é voz reflexiva, é uma oração sem sujeito, ou é passiva sintética? Bom, se tem o se explica, eu já vou eliminar a voz passiva analítica, certo? Agora, oração sem sujeito e com um se, eu vou lhe falar, aqui nesse planeta não vai dar certo não, ok? Então, corta essa também. Porque a oração sem sujeito precisa de um verbo impessoal. E aqui eu tenho o verbo explicar. E o verbo explicar necessariamente tem um sujeito, alguém que explica ou algo que é explicado. Então, pronto, vai ter sujeito de uma forma ou de outra, então, sem sujeito é impossível, certo? Reflexiva, o si tem que significar a si mesmo. Será que uma parcela das debilidades da OMS se explica, quer dizer, que elas explicam a elas mesmas? Explicam elas próprias? É meio não, totalmente impossível. Uma parcela das debilidades explicando elas próprias. Não, nada de voz reflexiva, não tem jeito, é raciocínio, certo? Depois, então, vamos, o que se explica aqui mesmo? O que é explicado? Uma parcela das debilidades se explica. Então, quer dizer que é a mesma coisa de eu falar que uma parcela das debilidades da OMS é explicada por problemas. O que se explica? O que é explicado? Uma parcela das debilidades da OMS. Isso é o sujeito da oração. A parcela não está explicando, ela está sendo explicada. Então, eu tenho um sujeito paciente. Se eu tenho sujeito paciente, eu tenho voz passiva. Se eu tenho voz passiva e não é analítica, logicamente, com o si, só pode ser a sintética, certo? E sujeito indeterminado pode vir com um si mesmo, mas nunca com um verbo transitivo direto. Quem explica, explica algo. Eu expliquei a matéria. É verbo transitivo direto, impossível de ser sujeito indeterminado, ok? Beleza.
Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim. O trecho apresenta uma oração cuja construção verbal ilustra a voz, então achemos o verbo. Qual é o verbo? Estou vendo o verbo ser e o verbo revelar. Então, eu estou diante de uma locução verbal. Seria revelado. Beleza. O que é que seria revelado? Esse sentimento de natureza toda íntima. Esse sentimento de natureza toda íntima seria revelado ou não seria revelado. Então, eu tenho o sujeito. O sentimento vai revelar ou vai ser revelado? Vai praticar ou vai sofrer a ação? Vai sofrer. Então, eu tenho um sujeito paciente. A hora que eu falo em paciente, eu já busco por voz passiva, que eu tenho nas duas alternativas aí, então já eliminei as outras duas. Aí, passiva sintética tem o se, e eu não estou vendo o se. Passiva analítica tem locução verbal, e aqui está ela. Então, pronto, fechou na letra D. Fácil, não? A oração nossos destinos são controlados pelas estrelas encontra-se na voz passiva. A banca não está perguntando, já está afirmando, está na voz passiva. Vou ver se a banca acertou. A forma verbal é são controladas. Vou antes do verbo e pergunto, o que é que são controlados? Nossos destinos. Nossos destinos não praticam a ação de controlar, sofrem a ação de ser controlados. Sujeito paciente, voz passiva. Agora, para eu passar essa voz passiva para a voz ativa, ou seja, quando o sujeito vai praticar a ação do verbo, então é só você lê-la de trás para frente no contexto que está aí. Ó. Nossos destinos são controlados pelas estrelas, quer dizer que as estrelas é que controlam os nossos destinos. Aí eu tenho de cara já vê isso na letra B. As estrelas controlam nossos destinos. Agora, vejamos, por que não é a letra A? Controlam-se nossos destinos? É a mesma coisa de dizer que nossos destinos são controlados. Só que ali é voz passiva analítica, aqui no enunciado, e aqui é voz passiva sintética, ok? Depois, por que então não pode ser a letra C? Porque a letra C diz que as estrelas podem controlar nossos destinos. E lá, quando fala podem, está trazendo uma ideia de possibilidade. E o contexto ali não foi de possibilidade, foi de certeza. Nossos destinos são controlados pelas estrelas, as estrelas controlam nossos destinos. Então, não tem hipótese ali, não tem possibilidade, é certeza. Por isso, a letra C não é o mesmo contexto do enunciado. Nossos destinos serão controlados, está no futuro. Quando você for transformar uma frase da ativa para passiva ou passiva para ativa, você tem que respeitar o tempo verbal. O verbo auxiliar é que vem conjugado, e ele está conjugado no tempo presente e não no futuro, certo? E aqui as estrelas controlarão, de novo, é futuro, mesmo que aqui também seja voz ativa, mas não poderá ser nossa resposta pelo fato de o verbo estar no futuro e nós termos que respeitar o tempo verbal que veio na oração dada, presente, e isso aconteceu aqui na letra B. Assinale a alternativa em que a oração encontra-se na voz passiva sintética. Voz passiva, sujeito paciente, ele não pratica, ele sofre a ação. Sintética, porque terá o pronome apassivador se com um verbo transitivo direto, ok? Então, vamos lá.
A medida foi aprovada pelo Congresso, nem o se tem, então eu já elimino. Ah, professora, mas quem foi aprovada? A medida não aprovou, ela foi aprovada, ela sofreu a ação, o sujeito é paciente, então foi aprovada, está na voz passiva sim. Perfeito, está na voz passiva sim, mas com locução verbal é passiva analítica e a banca lhe pediu sintética, ok? Ótimo, agora precisa-se de secretária, divulgou-se, tenho o gabarito, tenho se, eu estou desconfiada de uma das duas. E já vou eliminando também a letra D, porque mataram o jovem friamente, você observa que não tem o se. Se não tem o se, não tem jeito de ser passiva sintética, perfeito? Então, eliminei também a letra D. Bom, e aqui também é voz ativa. Eu não sei quem, porque este verbo, na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência na frase, que possa ser o executor desse verbo, pode ter praticado a ação, nos torna capazes de classificar essa oração como sujeito indeterminado nessa oração. Ou seja, alguém praticou a ação de matar o jovem, mas a gente não sabe quem. Então, um sujeito indeterminado. Isso, ele também se constrói com o verbo na terceira pessoa do plural, sem nada no período que possa ser o executor da ação. Então, só pela lógica, já estaríamos só diante de B e C mesmo por causa do se. Só estou querendo passar mais informações para você, ok? Agora veja bem que eu disse aqui que o verbo tem que ser transitivo direto, aquele que vem sem preposição. E aqui tem preposição. Eu elimino também a letra B, perfeito? E a letra C é a nossa resposta, divulgou-se o gabarito. O verbo divulgar exige um sujeito, ele não é verbo impessoal. A ação de divulgar ou é praticada ou é sofrida por um sujeito. E aqui foi sofrida. O gabarito não divulgou, ele foi divulgado. O sujeito está aqui, o gabarito da prova é o sujeito, e divulgou-se é o verbo na voz passiva sintética. Beleza. Alternativa em que a oração não está na voz passiva, ou seja, voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. Voz passiva só constrói com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Já estou vendo na primeira aqui uma preposição, já está fora a letra A, não tem como ser voz passiva ali, com verbo que peça preposição que a gente classifica como verbo transitivo indireto, certinho? Agora, comentou-se o caso, tem o se, pode ser uma passiva analítica, né? Era para aqui não está na voz passiva, então ó, já achamos a resposta, que maravilha, olha como nós somos inteligentes, achamos a resposta sem nem saber que estava achando, estava eliminando o que não pode ser voz passiva, e é isso que a banca quer. Então, ótimo. Aqui você tem um se que você vai classificar como índice de indeterminação do sujeito, porque ele está com um verbo transitivo indireto. Nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado. Esse sujeito que eu não sei quem é que praticação de necessitar de funcionários capacitados, certo? Não tem como você falar funcionários capacitados são necessitados. Não pode fazer isso. Comentou-se o caso do sequestro, aqui você pode falar. O caso do sequestro foi comentado. Então, eu tenho voz passiva sintética. O aluno foi reprovado no exame. Quem foi reprovado? O aluno. O aluno não reprovou. Ele não foi lá e deu 0 para ele repetir de ano, não. Alguém teve que fazer isso pelo que ele não fez, certo? Então, ele sofreu a ação que outro praticou sobre ele. Então, foi reprovado, é o verbo na voz passiva analítica, porque é locução verbal. As ruas foram cercadas pela polícia. Quem praticou a ação foi a polícia, não foram as ruas. As ruas sofreram, elas ficaram cercadas, mas não foram elas que praticaram a ação de cercar, elas estavam quietinhas lá e a polícia chegou e cercou tudo, certo? Então, as ruas
forma o sujeito sim, porque quem é que foi cercado? As ruas. É o sujeito, como a aluna é o sujeito, como o caso do sequestro é o sujeito. Só que a ação foram cercadas, não foi praticada pelo sujeito, foi sofrida. É hora que eu tenho voz passiva de novo, não tem o se, não é sintética, tem locução verbal, então passiva analítica. E aqui veio o executor da ação, que a gente chama de agente da passiva, ok? Agente, isso aqui é tudo junto, viu? Esse agente aqui é tudo junto, não é agente de nós, é agente de pessoa que faz algo. Alugam-se salas, o verbo alugar tem sujeito, ou um sujeito que pratica, ou um sujeito que sofre a ação. E aqui nós tivemos um sujeito, salas, que sofre que a sala não se aluga, ela não sai se alugando por aí. Alguém sai alugando as salas. Então, aqui, como o verbo é um verbo de sujeito, que contém sujeito, ele não é um verbo impessoal, então, o termo salas é que tem que ser o sujeito aqui, certo? Então, salas são alugadas. Alugam-se salas, salas são alugadas, a mesma coisa, e eu tenho a voz passiva sintética, olha a presença do si, ok? Então, perfeito, letra A. Fala-se do poder, do seu poder de causar dependência. Fala-se. Veja bem. A construção em destaque cria o seguinte efeito sintático: indeterminação do sujeito, passiva sintética, reflexividade, reciprocidade. Vamos para o mais fácil de tudo. Reflexidade, reflexividade. Olha, tem que ser a si mesmo. Fala-se do seu poder. Fala a si mesmo? Alguém está falando a si mesmo? Fala-se do seu poder. Não, não é alguém falando a si mesmo, não. É alguém falando do seu poder de causar dependência, só que eu não sei quem. Então, não tem nada a ver com reflexividade. Se não tem a ver com reflexividade, também não tem a ver com reciprocidade, porque onde há reciprocidade é porque há a reflexividade também, certo? Então, já elimina as duas. Depois, passiva sintética, ótimo, passiva sintética vem com se, mas necessariamente com o verbo transitivo direto. E quem fala, fala de algo ou de alguém. Aqui eu tenho a preposição de contraída com o artigo o. Então, esse verbo não é transitivo direto, passiva sintética não pode ser, sobrou para indeterminação do sujeito. Ou seja, alguém fala do seu poder, mas eu não sei quem é que está falando, pela frase que eu não sei, mas sei que estão falando por aí, certo? Então, alguém pratica a ação e eu não sei quem é, existe um sujeito indeterminado aí nesta estrutura. Nós temos dois períodos. Tratam-se de questões polêmicas e consertou-se os aparelhos. A concordância está correta em, olha, quando você vir verbos com o se e a questão for de concordância, você tem que se lembrar lá do início da aula anterior, da nossa última videoaula, na qual nós tratamos do se quando é pronome apassivador, e que você sabe que como pronome apassivador, ele venha com verbo transitivo direto, que poderá ser o bitransitivo também, o transitivo direto e indireto. E nesse caso, se ele é pronome passivador, está formando voz passiva, é porque tem um sujeito paciente que poderá estar no singular ou no plural o sujeito. Então, nesse caso, o verbo também vai estar no singular ou no plural para concordar com o seu sujeito. Se o verbo não for transitivo direto, ó, tira essa aí agora. Se não for transitivo direto, vai sobrar para ser intransitivo, vai sobrar para ser transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, não sendo transitivo direto, então não é pronome passivador. O se vai ser índice de determinação do sujeito e, nesse caso, os verbos só poderão estar no singular, certinho? Então, beleza. Sabendo disso, olha o que eu estou vendo aqui.
uma preposição. Se eu tenho preposição, é porque eu tenho verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto, mas o se só poderá estar no singular. Então, eu já sei que a primeira está errada. Não seria tratam-se de questões polêmicas, e sim trata-se de questões polêmicas. Consertou-se os aparelhos. Agora eu estou com o verbo consertar. E quem conserta, conserta algo. Eu consertei a janela. Eu consertei a janela, eu consertei o liquidificador, eu consertei a cadeira. Veja que eu não estou usando preposição após esse verbo nas frases que eu fui formulando. Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, mas o se, não é assim mesmo, então, quer dizer, não é voz reflexiva. Realmente, aqui eu tenho o pronome apassivador. Então, os aparelhos é aquilo que está sendo consertado, então é o sujeito, e ele está no plural. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural, então mais um erro. Então, a primeira tinha que ser trata-se de questões polêmicas, e a segunda tinha que ser consertaram-se os aparelhos. Os aparelhos foram consertados. Então, onde a concordância está correta? Em nenhuma, ok? Agora está porque nós corrigimos. Então, questão 10. A sala alternativa em que há erro na classificação da voz verbal em destaque. A rua Samson se move inteira na direção das fábricas. No parêntese, diz que é voz reflexiva. Então, quer dizer que essa ação de mover está sendo praticada pelo sujeito e sendo sofrida por ele mesmo. Antes de mais nada, nós temos que compreender que, para ser reflexiva, tem que ter aquela questão de a si mesmo, mas temos que compreender aqui que nós temos um sentido figurado. A rua Samson se move, não quer dizer que a rua em si esteja se movendo. É referência às pessoas que transitam por aquela rua. E, então, se você pensar bem, as pessoas movem a si mesmas. Então, só que colocou a rua como para significar as pessoas, certo? Mas o sentido de as pessoas movem a si mesmas em direção da fábrica está certíssima, então é reflexiva mesmo. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua. Ou seja, quase não se podia o quê? Sair à rua. Se você tem duas orações aqui, de poder sair à rua. Agora, você tem que observar que se não se podia, é a mesma coisa de eu dizer que quase não era podido, quase não era permitido sair à rua. Então, o que era permitido? Vou colocar o permitido, porque falar podido fica feio, mas é a mesma coisa. Olha, o que era permitido ou não era permitido? Sair à rua. Então, você ia dizer que sair à rua não era permitido. Então, esta oração aqui funciona como sujeito da anterior. Você pergunta aqui, ó, o que não se podia? Não se podia sair à rua. Sair à rua não se podia. Então, você tem realmente um sujeito cujo verbo está na voz passiva, porque este sujeito não está podendo, não é ele que pode, ele não se podia, ele não era podido. É algo que não era podido, não era permitido, certo? Então, sim, é voz passiva, sim, é sintética pela presença do si. Eu coloquei a passiva analítica aqui para você só observar que corresponde. Quase não se podia sair à rua, quase não era podido sair à rua. Na ordem direta, você ia dizer que sair à rua não era permitido, não era podido, não se podia, certo? Então, sim, tá certinho, passiva sintética. Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando era domingo, lhe bateram à porta em meio de seu trabalho. Quando lhe bateram a porta em meio de seu trabalho, e era domingo. Então, olha só,
alguém se entregava. Então, alguém entregava a si mesmo. Era ele, como diz, entregando a si mesmo ao trabalho. Então, ele não era entregado por alguém. Para você dizer que voz passiva, o sujeito sofre a ação. Aqui, mesmo que o sujeito não tenha aparecido na oração, faz referência a uma terceira pessoa que não era entregue por outro alguém. E sim, ele próprio se entregava a quê? A tarefa de, né, ao trabalho, certo? Que estava em meio do trabalho. Então, a ideia aqui é de reflexividade e não de passividade. Portanto, a letra C está errada. Isso aqui é reflexiva e não passiva, ok? Então, é a nossa resposta. É aqui que há o erro. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente. Reflexiva, certinho, porque esse alimentando-se é a mesma coisa de você dizer alimentando a ele próprio, a si mesmo. Então, perfeito. Só a letra C que houve um errinho, porque realmente tem que haver uma única resposta. 11. A frase "foi observada a criação de uma nova empresa" está escrita na voz passiva com o verbo ser. Se transformássemos essa frase para a voz ativa, a forma correta seria, então, se eu estou com a voz passiva, é porque eu vou encontrar ali um sujeito paciente. Se eu quero passar para a voz ativa, é que eu vou ter ali um sujeito agente, ok? Um sujeito que pratica a ação. Então, vamos ver. Foi observado, é o verbo ser no passado, mais o verbo observar no particípio. E eu venho aqui antes do verbo e faço aquela famosa pergunta antes do verbo. O que é que foi observado? Você vai me responder. A criação de uma nova empresa. Então, a pergunta feita antes do verbo nos dá como resposta o sujeito da oração. Aí vem mais uma pergunta. Então, este sujeito, a criação, observou, praticou a ação de observar ou sofreu a ação? A criação foi observada. Então, realmente, o sujeito é paciente, então eu tenho voz passiva. Agora, você observa, então, que nós vamos transformar isso em voz ativa. Então, você tem que entender que a criação foi observada, só que nós não sabemos por quem, certo? Quem observou. Mas a transformação será, primeiro, foi, está no passado, é pretérito. Então, você tem que manter o verbo neste mesmo tempo, ok? Observou-se, tudo bem, está no passado. Mas agora, olha só, observa-se, já está no presente. Então, eu já vou eliminar a letra B por causa do tempo verbal. Criou-se, tudo bem, está no passado, vou deixar. A criação de uma nova empresa foi observada, está no passado, tudo bem, vamos deixar. Observar a criação de uma nova empresa. Ah, bom, observaram, passado, vou deixar. Por quê? Eliminei só uma até agora, porque presente, observando o fato de eu ter que manter o passado. Agora vamos observar outro fator. Eu estou passando da passiva para a voz ativa. Então, se você observar na letra A, observou-se a criação, é o mesmo valor de você dizer que a criação foi observada, porque o verbo observar é transitivo direto e com o se ele forma o que nós chamamos de voz passiva sintética. Então, quer dizer que mudou-se a estrutura da oração, mas ela continuou na voz passiva e não na ativa, como queremos. Portanto, a letra A está fora. A letra C seguiu o mesmo esquema. Criou-se uma nova empresa. Quem cria, cria algo. É verbo transitivo direto, com o se. Então, de novo, você tem voz passiva sintética. E nós não queremos voz passiva, nós queremos voz ativa. Agora, a criação de uma nova empresa foi observada. Ó, foi observada a criação de uma nova empresa.
A criação de uma nova empresa foi observada. Ficou no mesmo estilo. Você vem e pergunta aqui, o que é que foi observado? Resposta, a criação de uma nova empresa. Então, isso é o sujeito. Aí você tem um sujeito que praticou a ação de observar? Não, sofreu, foi observado. Então, continuou com o sujeito paciente, continuou com voz passiva, analítica, porque a locução verbal é a mesma oração lá do início, só que aqui ela veio com o sujeito antes do verbo e na frase matriz da questão 11, o verbo veio antes do sujeito. Só essa a diferença. Então, vamos para observaram a criação de uma nova empresa. Ou seja, foi observada. Então, se foi observada, é a mesma coisa de observaram. É o verbo observar no passado, no pretérito. Então, a letra E está certinho. Aí você vai dizer assim, mas quem foi que observou? Não importa quem foi que observou. O que importa, porque você lembra que lá na frase, lá a matriz, eu disse, foi observada a criação de uma nova empresa. Quer dizer que a criação de uma nova empresa foi observada, só que não sabemos por quem. Então, aqui está a mesma estrutura. Eu não sei quem, mas alguém observou a criação de uma nova empresa. Eu estou de novo com aquela estrutura que já comentamos em questão anterior. Verbo na terceira pessoa do plural, sem nada aqui nessa oração, sem nenhum termo dessa oração que pudesse praticar a ação de observar. Então, eu tenho um sujeito indeterminado, mais um sujeito indeterminado que pratica a ação. Se eu tenho um sujeito que pratica a ação, eu tenho um sujeito agente. Se eu tenho um sujeito agente, eu tenho que dizer que este verbo está na voz ativa, que é o que a banca nos pediu. 12. Se a oração a diretora marcou uma reunião fosse transposta para a voz passiva analítica, qual forma verbal teríamos? Veja bem, aqui eu tenho o verbo. Eu vou antes dele e pergunto, quem é que marcou alguma coisa aqui? A resposta vai ser a diretora. Foi a diretora que marcou. Então, a diretora é o sujeito. Ela praticou a ação de marcar, então ela é um sujeito agente. Então, realmente, esse verbo está na voz ativa. Quem marca, marca algo, então é um verbo transitivo direto. Sim, eu posso passar para a voz passiva, e se é analítica, é aquela que vai ter locução verbal. Então, com essas informações, eu já elimino a letra A, porque não tem locução verbal, e ainda tem o si, que é marca de voz passiva sintética, certo? As demais têm locução verbal, mas agora eu vou ter que observar o tempo. Marcou está no pretérito perfeito, passado. Então, eu tenho que manter esse mesmo tempo. E na letra C, será está no futuro. Então, ela está fora. É no passado que eu quero. Foi e tinha, sim, são passados. Mas tinha é verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Foi, sim, este é o pretérito perfeito. Esta é a nossa resposta. A diretora marcou uma reunião foi marcada. Perfeito? É isso aí. Muito obrigada pela atenção e aguardo você na próxima aula, se Deus quiser.